Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Visão Biomédica, o podcast oficial da Engenharia Biomédica. E hoje eu trouxe uma convidada ilustre, Natália. Me conta um pouquinho sobre você, me fala o seu mini currículo. Oi, gente. Como o Atos falou, meu nome é Natália. Eu tenho 22 anos. Estou no nono período de Engenharia Biomédica no Inatel. Eu moro aqui em Santa Rita. Eu nasci aqui, morei aqui minha vida inteira. Fiz meu ensino médio em uma escola técnica daqui, da cidade, mais conhecida como ETFMC. Eu me formei lá como técnica em eletrônica, com ênfase em equipamentos médicos. Lá na ET, a gente tem que fazer um estágio obrigatório para validar o curso. Então, assim que eu terminei o ensino médio, eu preferi fazer o estágio técnico primeiro, para depois entrar em uma faculdade. Então, eu entrei em uma empresa aqui de Santa Rita, que chamava MaxLink, que ela trabalha com fontes, todos os tipos de fonte de alimentação. E aí eu fiquei nessa empresa até julho de 2016. Foi quando eu decidi entrar no Inatel e fazer engenharia biomédica. Já era uma área que eu queria, né? Assim que eu entrei na ET, eu quis dar continuidade, porque como eu fiz o meu técnico voltado para equipamentos médicos, eu quis dar continuidade para engenharia biomédica. Então, foi por isso que eu acabei escolhendo esse curso. Quando eu entrei na Inatel, agora eu já estou quase formando, né? Falta um ano, então já deu tempo de eu fazer muita coisa. E como a Inatel é uma faculdade que oferece muitas oportunidades, eu tive muitas coisas para fazer. Então, eu comecei fazendo estágio voluntário, trabalho voluntário na Casa Viva, que é um projeto social do Inatel para alfabetização tecnológica. Então, os alunos do ensino fundamental, quando eles chegam no nono ano, eles podem se inscrever para estudarem na Casa Viva. Eu fiz também mais 2 trabalhos voluntários. Um foi na empresa Júnior, do Inatel, e o outro foi no CREA Júnior. Eu participei de 2 trabalhos de iniciação científica na área de microbiologia. Um deles foi com Atos, né? Eu também fui monitora de circuitos elétricos 1 e 2, que são matérias que são básicas, elas são mais no começo da faculdade. Eu fiz um estágio na área de microbiologia e agora eu estou fazendo um estágio em um laboratório do Inatel, que é voltado para pesquisa e desenvolvimento, chamado eHealth Innovation Center. Então você já fez muita coisa pelo Inatel, muita experiência diferente, né? Inclusive no que Sim, a nossa iniciação científica juntos também, acaba que não é muito o foco da nossa faculdade, que é mais relacionada à eletrônica ou engenharia clínica em si. Mas o bom é assim, né? A gente saber um pouquinho de tudo para saber realmente o que a gente vai conseguir seguir na engenharia biomédica depois que a gente formar. é bom a gente testando várias áreas, né? Para a gente saber que área que a gente quer seguir para depois que a gente formar. E agora você está no eHealth Innovation Center. Como que foi para você trabalhar durante a pandemia? Mudou muito do antes pandemia para o pós pandemia? Na primeira semana da pandemia foi home office, mas aí a gente começou a trabalhar com alguns projetos voltados para a Covid. A gente criou um grupo que chama C2W, e esse grupo agora ele tem mais de 50 voluntários. Esse grupo tem estudantes, professores, tem empresários aqui de Santa Rita, e esse grupo a gente criou com o intuito de desenvolver ações no enfrentamento da pandemia. Então, assim, antes a gente trabalhava voltado para a área de dar assistência, suporte para os alunos de iniciação científica no laboratório. A gente dava suporte tanto em pesquisa quanto no desenvolvimento. E aí, depois, com a pandemia, além desse suporte para os alunos, a gente começou também a trabalhar com essas ações que foram geradas pelo grupo do C2W. Então, assim, foi muito correria, mas a gente conseguiu gerar várias ações e beneficiou muita gente. Então, para você voltar a trabalhar, porque não tem como parar de trabalhar, o engenheiro biomédico durante todo esse isolamento aí teve que trabalhar e muito, né? Pelo que eu me lembro, você me falava que era plantão, basicamente, né? A gente saía tipo meia-noite, no outro dia, 7 horas da manhã, a gente já tava lá. Tinha muita coisa para desenvolver. E como são coisas urgentes, né? Porque a gente tá numa pandemia, então todo o tempo conta. Aí a gente teve que trabalhar bastante para conseguir entregar
os nossos projetos a tempo. Então, a gente já começou a falar já sobre o tema do podcast, mas apresentando oficialmente aqui, a gente vai falar um pouquinho dos projetos que surgiram durante a pandemia. Começaram com esse grupo que você falou, mas evoluiu para muitas outras coisas, várias iniciativas. Então, vou começar a falar como que começou isso. Qual foi o primeiro passo? Então, o primeiro passo foi a gente criou um grupo, né? Antes era só o pessoal ali, os estagiários do eHealth. Aí começou a surgir uma necessidade de colocar mais pessoas no grupo, e a gente foi trocando ideia para ver o que era de urgente nos hospitais. E o pessoal percebeu que os ventiladores pulmonares, que foi essencial assim, no tratamento da Covid, eles estavam parados. Na maioria dos hospitais, eles estavam sem manutenção preventiva, enfim. Então, o que a gente fez? Com esses profissionais que a gente inseriu no grupo também, a gente montou alguns manuais de uns ventiladores do local que eles trabalham. Então, eram ventiladores de todos os tipos, neonatal, adulto, pediátrico. A gente pegou o que tinha em comum nesses manuais e a gente criou um guia para verificação de funcionamento de ventiladores pulmonares. E esse guia, ele tem informações sobre manutenção preventiva e de check-up dos ventiladores. Então, para ver o que está faltando, qual peça que pode trocar, possíveis problemas, possíveis soluções de problemas. Aí a gente disponibilizou esse guia no site do Inatel e muita gente teve acesso a ele, do país inteiro. A gente recebeu e-mail de várias pessoas pedindo guia, porque ele foi divulgado também na mídia, sabe? Então, assim, acredito que ajudou bastante gente. Parece ser básico, mas ter ali um manual, um guia, com certeza faz a diferença. Ah, com certeza, porque agiliza, né? A primeira parte do guia é uma inspeção visual, então dá para a pessoa olhar para o equipamento e já falar, olha, tem alguma coisa faltando aqui. Então, até pessoas que são mais leigas, elas conseguiriam ajudar nesse processo de recuperação dos ventiladores, sabe? O intuito foi esse mesmo, facilitar o processo de levantar esses ventiladores que estavam parados. E nesse começo aí, ainda, como que é? Era só alunos de engenharia biomédica? Tinha outros cursos? Como é que foi isso? Eram 2 estagiários, eu e mais uma estagiária, na verdade, do eHealth. As informações a gente coletou com os engenheiros clínicos que trabalhavam nos hospitais daqui da região. Agora não vou deixar muita gente esperando não, porque todo mundo quer saber ventilador pulmonar. Eu acho que foi a maior tendência desse ano aí, foi o ventilador pulmonar nas faculdades. O eHealth Innovation Center não ficou para trás nisso e fez um ventilador pulmonar de baixo custo, muitos diferenciais. Então, né, o ventilador foi o projeto master, assim, do eHealth. A gente, lá no começo do ano, em março, na verdade, né, na primeira semana da pandemia, nós, do eHealth, mais alguns voluntários, a gente percebeu que estavam surgindo algumas competições para a criação de ventilador pulmonar. A gente falou assim, não, beleza, vamos escrever e a gente vai correr atrás para a gente conseguir fazer um ventilador pulmonar de baixo custo. Aí, beleza, passou as competições e tudo mais, a gente falou assim, gente, pra que a gente vai largar a mão, sabe, de um projeto tão legal? Então vamos continuar. Aí a gente falou assim, beleza, agora a gente vai fazer o quê? Colocar esse ventilador no mercado. E para colocar esse ventilador no mercado, a gente precisou de apoio de algumas empresas. Agora, no momento, a gente tem uma empresa que vai comercializar o ventilador pulmonar, que ela chama Ventrix. A gente também teve financiamento da Embrapi, né, que é uma organização social do Poder Público Federal, que teve ajudando a gente aí, né, na compra de componentes e tudo mais. E o ventilador, né, como o As falou, ele é de baixo custo, porque a gente tentou, no desenvolvimento dele, usar o máximo de componentes brasileiros. Se a gente não encontrava um que fosse brasileiro, um que fosse de fácil fabricação, fácil reprodução. E assim, esse ventilador foi um ganho extraordinário para todo mundo que participou. Foi uma correria, porque no começo a gente ficava o dia inteiro nisso, né? Igual eu falei no começo, a gente ia dormir de madrugada, acordava cedinho, mas tudo isso porque era uma luta contra o tempo. Agora a gente vai conseguir comercializar um ventilador que é mais barato, mais acessível, que ainda vai estar podendo ajudar o pessoal na pandemia. A gente nomeou esse ventilador de Kiron e a gente está muito feliz por ter conquistado isso. O ventilador passou em vários jornais,
saiu em vários sites, sabe? Então, assim, acho que foi, pro eHealth, o melhor projeto, assim, até agora. Então já fiquei a propaganda, Kiron.vent, todo mundo segue lá, que todas essas informações, né, que a gente conversou e mais estão lá. Dá para conhecer também a equipe que trabalhou nisso, que aí já aumentou a quantidade, né? Não era você e mais uma estagiária, já era uma quantidade maior de pessoas, porque era um projeto maior. Tinha gente, né, do eHealth, tinha pessoas voluntárias que estavam, inclusive, à distância, ajudando a gente à distância. E agora tem alguns funcionários do Inatel também ajudando o desenvolvimento para chegar no mercado mais rápido ainda. E é isso, a gente está com um time grande agora. E tiveram mais projetos, né? Sim, a gente teve um projeto que era o Rodo V, que é um sistema para descontaminar o ambiente. E a gente sabe, né, que a luz ultravioleta, mais especificamente a UVC, que é a radiação que mata vírus e bactérias, a gente utilizou ela, o conceito da UVC, para criar um rodo. E a gente criou um rodo porque era mais fácil de ser utilizado. Então, dá para passar nos leitos onde os pacientes ficaram ali, os pacientes estavam contaminados, dá para passar nas mesas, no chão, na maca. Isso agiliza o processo. Além de ser mais prático, ainda reduz o uso de álcool em gel, né? Que não vem você ficar colocando álcool em gel em tudo no hospital. Então, a gente também fez teste microbiológico com o rodo para validar ele. Inclusive, a gente usou as mesmas técnicas que o Atos a gente usava na nossa iniciação científica. E agora a gente percebeu que esse rodo ele tem uma eficiência maior que 98%. Aí a gente entrou em contato com o hospital daqui da cidade e a gente vai enviar para eles um rodo para colaborar lá na limpeza do hospital. Muito interessante, né? E a gente vê, no final das contas, todas as áreas da engenharia biomédica estão ligadas, né? Todas estão ali, a tecnologia tá para a saúde. Por exemplo, a nossa iniciação científica, que é mais laboratorial, a gente utilizou ela para validar um equipamento que a gente criou. Então, assim, tudo se une, né? Você passou por uma experiência muito louca, né? Principalmente nos primeiros meses e não parou até agora, né? Porque a gente ainda está na pandemia. E o que você acha que todo esse serviço, todo esse trabalho, essa pesquisa te acrescentou academicamente, profissionalmente e também como pessoa? Muita coisa a gente vê na teoria, mas nem tudo a gente consegue aplicar na prática nos laboratórios das aulas, porque não dá tempo, né? Então, eu participei também de uma verificação de uns equipamentos que estavam parados no hospital, e são os equipamentos que eu nunca tinha mexido. E aí eu baixei o manual deles, aprendi a mexer. Então, assim, foi um ganho que eu tive, sabe, de experiência. Eu nunca tinha mexido, eu tive que aprender a mexer. E com certeza, se um dia eu for trabalhar no hospital, eu já vou me deparar com esses equipamentos e não vai mais ser uma surpresa para mim. Os testes microbiológicos também, eu aprendi várias técnicas diferentes, usando o mesmo conceito que a gente usava na nossa iniciação, mas eu tive que usar técnicas diferentes. O ventilador pulmonar, eu fiquei na parte da documentação da Anvisa, então, assim, eu nunca tinha lido uma norma inteira. E aí, para a documentação, eu tive que aprender a ler norma, aprender a escrever documentação na linguagem Anvisa. Então, nossa, com certeza eu vou sair dessa pandemia com um ganho gigante, assim, sabe, na área de engenharia biomédica. E como pessoa, eu fico muito feliz de estar ajudando a minha comunidade aqui, principalmente, né, porque a gente fez vários projetos voltados para o hospital daqui de Santa Rita. E é isso. Eu estou muito feliz de ter participado, de estar dentro do eHealth, de ter estudado engenharia biomédica para poder ajudar essas pessoas. O que você acha que a pandemia mostrou para o Brasil sobre a saúde brasileira? Você acha que vai acontecer uma maior valorização na profissão do engenheiro biomédico, do engenheiro clínico? Ah, com certeza. Quando o coronavírus chegou aqui no Brasil, todo mundo ficou preocupado, porque nos grandes centros já não tem leite suficiente, né? A gente sempre ouve falar que os pacientes ficam no corredor e tal. Então, imagina com uma pandemia dessa,
de um vírus que causa problemas respiratórios e os contaminados precisam de um suporte ventilatório. E o que dá esse suporte ventilatório é o ventilador pulmonar, né? Então, assim, a gente não estava muito preparado. Muitos equipamentos médicos estavam parados. Igual eu falei antes, os ventiladores estavam parados, sem manutenção, na maioria dos hospitais daqui da região. Por quê? A gestão não estava sendo feita de forma correta. E uma das funções de um engenheiro biomédico que atua dentro de um hospital é fazer a gestão do parque tecnológico. O que é isso? É controlar a aquisição de equipamentos, a manutenção, calibração e até mesmo o descarte. Isso tudo para zelar pela segurança do paciente. Então, assim, se tivessem mais profissionais da nossa área contratados, com certeza esse problema seria amenizado. Além disso, não sei se você acompanhou, mas muitas vagas de engenharia biomédica abriram agora na pandemia. Porque o pessoal começou a notar que é de extrema importância ter um profissional desse dentro de um hospital. Inclusive, uma lei, né, surgiu, só que ela foi um pouco errada, porque ela estava obrigando ao cargo de engenheiro clínico de um hospital ser realmente de um engenheiro clínico. Mas nesse texto que eles escreveram, eles ignoraram a engenharia biomédica. Eles apenas colocaram as pessoas que tinham feito alguma alguma especialização em engenharia clínica. Mas várias instituições de engenharia biomédica, o próprio Inatel, correram atrás disso e conseguiram voltar e para o engenheiro biomédico estar incluído nisso aí. Exatamente, a gente está ganhando nosso espaço agora, né? Finalmente. Uma pergunta que eu sempre faço aqui, todo mundo responde de um jeito, mas você acha que a profissão do engenheiro biomédico é uma profissão do presente ou uma profissão do futuro? Acho que ambos, né? Presente agora, pandemia, super importante, igual a gente está comentando. E agora acredito que vai abrir muito espaço pra gente, porque a gente começou a ser valorizado, né? E no futuro, eu acredito que, por exemplo, a telemedicina, ela vai crescer muito agora. A gente não tinha como ficar saindo de casa para visitar o médico e tal, então muitos aplicativos foram criados, teve toda uma gestão assim estruturada para atender os pacientes de forma remota. Acho que principalmente a área de telemedicina. Mas é isso, eu acho que é do presente e do futuro. Sim, eu acho que com a maior valorização atual que está acontecendo, a profissão ela é realmente do presente, mas que ela está trazendo o futuro mais para perto, né? Então, que abriu novas portas para novas tecnologias que a gente nem imaginava que seria necessária ou que às vezes fizeram a diferença. Uma tecnologia que eu falei no primeiro, acho que no segundo podcast sobre o coronavírus e a engenharia biomédica é sobre o aplicativo do SUS. Querendo ou não, é uma engenharia biomédica, é um produto da engenharia biomédica. É uma tecnologia a favor da saúde e que até hoje faz muita diferença, porque lá você tem todos os dados sobre a doença, tem onde você deve procurar, o que você deve fazer, e aquilo parece ser simples, mas ajuda muito as pessoas a se guiarem a como agir e evitar que passe para várias outras pessoas, né? Sim, exatamente. E acho que principalmente dentro de hospitais agora. Essa visão de ter um engenheiro especializado dentro do hospital, ela ficou muito clara, porque é muito diferente você ter uma pessoa que gerencia os equipamentos, que não é formado em engenharia biomédica, e uma pessoa que é formada, sabe? Então, assim, essa visibilidade que a pandemia trouxe vai abrir muitas portas para os engenheiros biomédicos dentro dos hospitais. E uma coisa importante que eu estava refletindo esses dias, que claro que o engenheiro biomédico trabalhou muito durante a situação que a gente está, mas a engenharia em si, não o biomédica, mas a engenharia em si, ela ganhou muita força, principalmente como nossa faculdade tem telecomunicações, sobre a melhora da internet, eu posso dar o exemplo desses próprio Google Meet, né? O Google Meet, ele era pago, ele tinha várias restrições e agora ele está liberado para todo mundo. O uso dele está sendo bem maior. Então, assim, tem tecnologias que a gente nem imaginava que ia para frente ou que estavam paradas, que não eram muito utilizadas e que melhoraram muito indiretamente,
por causa dessa pandemia, né? Então, os serviços de streaming também tiveram que melhorar. Então, e assim, como muitas pessoas trabalharam, ficaram de home office, eu já até ouvi falar, tem amigas minhas que estavam trabalhando presencial, os chefes passaram elas para home office e eles perceberam que o rendimento aumentou. Então, eles querem continuar no home office. Eu acho que essas plataformas, assim, agora de trabalho remoto, elas vão crescer muito, porque não essas pessoas perceberam, mas acredito que outras pessoas também perceberam isso. Qualquer forma, vai mudar bastante a nossa antiga realidade do trabalho. Natália, a gente chegou no final do podcast. Eu queria agradecer a sua presença aqui e também divulgar as redes sociais do podcast. Gente, sigam lá, Visão Biomédica no Instagram. A gente também tá no Facebook. E segue a gente lá que tudo tá saindo por lá. Eu tô falando um pouquinho dos eventos de engenharia biomédica. Inclusive, essa semana a gente vai estar na Semana de Engenharia Biomédica do Inatel. Não sei quando vocês estão ouvindo isso aqui, mas é de 18 a 20 de agosto de 2020. Então fica de olho lá se você é interessado dessa área. Eu coloco várias novas tecnologias. E quer falar alguma coisa, Natália? Não, eu queria agradecer pela oportunidade de estar conversando aqui com você, de mostrar um pouquinho da minha experiência. Gente, a SEB, a Semana da Engenharia Biomédica, tá muito boa, a gente fez com muito carinho, então acho que vocês vão gostar bastante. É isso então, gente. Muito obrigado. Tchau! Tchau, gente.